boa tarde. Vou começar o trabalho sobre o relatório financeiro da Vale. O grupo sou Ival Tessio, a gente escolheu a Vale SA do período 2018 até 2020, pelo fato de ter ocorrido a tragédia de Brumadinho e pela Vale ser influente na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. A Vale é uma empresa mineradora. Eita, bugou aqui de novo. Certo. A Vale é uma empresa mineradora multinacional, sendo uma das maiores do mundo. Ela foi fundada em 1942, sendo registrada na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1943 e na de São Paulo em 1968. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu. Desde as primeiras horas após o rompimento da barragem, a Vale tem dado apoio aos atingidos e às suas famílias. Diversas ações para reparar têm sido realizadas no âmbito social, ambiental e de infraestrutura de segurança. Assinado em 4 de fevereiro de 2021 entre a Vale, o Governo de Minas, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais, o acordo é o meio mais efetivo de garantir os direitos das pessoas atingidas. O acordo garante segurança jurídica e celeridade na reparação socioambiental e socioeconômica dos danos difusos e coletivos. O acordo de reparação integral tem natureza apenas civil e todas as ações criminais permanecem em andamento e serão julgadas pelo Poder Judiciário. Agora eu vou pedir para a Neto falar um pouco sobre as ações dela. Sobre os relatórios dela, e depois continuo. Bom, falando agora dos fatos contábeis, é impossível falar da empresa sem citar as tragédias de Mariana e Brumadinho. Com dois baques como esse, tanto a empresa quanto o país sentem de uma forma que, quase sempre, demora muito para se reerguer. Contudo, como destacado na DRE, a Vale seguiu um caminho contrário. Mesmo com os problemas, ela conseguiu manter seus lucros depois do prejuízo, pois o mercado da mineração e a venda do minério segue como pilar de importância para a ascensão do PIB brasileiro. A Vale seguiu cumprindo com seus compromissos e assistindo os assuntos relacionados à tragédia. Agora, falando um pouco sobre o passivo, é possível perceber que a conta fornecedor é a que mais aumenta. Isso indica que a empresa conseguiu contribuir muito para a economia e que ainda preza pelo fomento e desenvolvimento de suas obrigações, além de contribuir regularmente com seus tributos. É possível também entender que a empresa e o setor geram muito emprego, refletido nas provisões salariais, tendo pico logo após a tragédia. A Vale também aposta em ativos de natureza financeira. Ela é uma empresa de capital aberto, com a participação na Bolsa de Nova York, o que faz dela ser uma das principais empresas estrangeiras com maior liquidez na Bolsa norte-americana. Falar da Vale é sempre se apegar aos eventos ocorridos em 2019. E para falar da análise vertical, percebemos que a maneira que a Vale encontrou para lidar com os eventos foi aumentando seu ativo e passivo não circulante. Isso é refletido na tomada de empréstimos para quitar suas dívidas, por exemplo. Isso fica evidenciado quando analisamos horizontalmente, onde é possível perceber que a variação do passivo em relação aos anos de 2018 e 2020 é maior do que qualquer outro, uma vez que a empresa já vinha de um baque, estava se reestruturando e acaba levando outro. E como dito anteriormente, mesmo com as tragédias, o setor da mineração no Brasil ainda é muito forte, e isso acaba proporcionando um grau de alavancagem muito sólido à empresa. Isso fica evidenciado no grau de alavancagem total, onde a variação entre os anos de 2019 e 2018, porém, já no ano seguinte é muito superior ao ano da tragédia. Falando agora sobre o capital circulante líquido e efeito tesoura, quando o saldo da tesouraria fica negativo, isso forma um gráfico onde as curvas do capital de giro e da necessidade líquida de giro, capital de giro se cruzam. Chamamos isso de efeito tesoura. Neste caso, a empresa precisa de capital de giro cada vez maior, mas dispõe de um saldo em decadência. Ou seja, o aumento da NCG pressiona o caixa. Já no caso da Vale, o que se viu é uma melhora na administração. Os tributos a recolher diminuíram, o estoque não aumentou de uma forma tóxica e o volume de vendas não aumentou expressivamente. Todas essas medidas fazem com que o efeito tesoura seja corrigido. E como a empresa obteve resultados positivos nos 3 anos, sabemos que ela conseguiu honrar com seus compromissos em um curto prazo, pois tem um ativo circulante maior que o passivo circulante.
Agora a gente conseguiu destacar os quocientes de liquidez e vamos falar um pouco sobre eles. A liquidez corrente. Comparando o ano de 2018 e 2019, nota-se uma queda na liquidez no ano de 2019, ocasionada pelo passivo circulante ser muito superior em relação ao de 2018 e o ativo circulante ser um valor aproximado. Já na comparação do ano de 2019 e 2020, a diferença entre o ativo e o passivo circulante foi muito maior que no ano de 2020 do que no ano de 2019. Logo, percebe-se que, como esse indicador foi maior que um nos 3 anos, a empresa tem capacidade de pagar as dívidas e obrigações com terceiros de curto prazo. Na liquidez seca, este quociente deve ser analisado em conjunto com o de liquidez corrente, para se obter conclusões mais precisas, além da simples observação da fórmula. Percebemos que, se fosse necessário, em 2019 a empresa teria dificuldade de quitar suas dívidas sem vender o que tem em estoque. Na liquidez imediata, nos revela que a capacidade de liquidez imediata da empresa para saldar seus compromissos de curto prazo significa que, quanto a empresa possui dinheiro em caixa nos bancos e aplicações de liquidez imediata para cada real do passivo circulante. No caso da Vale, nota-se que, em um caso de emergência, ela não conseguiria quitar as dívidas com as disponibilidades. E, por fim, tem-se a liquidez geral. Fazendo-se uma análise geral acerca dos indicadores, nota-se um despreparo da empresa estudada baseado em alguns indicadores. Isso se dá pelos eventos atípicos, além da pandemia do Covid. Os desastres ambientais acarretaram numa dívida a ser paga pela empresa, já o Covid acarretou em um mau desempenho para todas as empresas e com a Vale não foi diferente. Podemos observar que houve uma baixa em quase todos os indicadores em 2019. Alguns passivos da empresa estão representados pelas multas e indenizações vinculadas ao caso Brumadinho, o que também interfere em um melhor desempenho nos anos analisados. Falando sobre o ciclo operacional, a gente conseguiu destacar, assim, os três prazos, né? O prazo médio de recebimento, o de pagamento e de estocagem. O prazo médio a gente conseguiu traduzir como sendo um indicador que calcula em média os dias para receber o dinheiro das vendas a crédito. E podemos notar que no ano de 2019 apresentou um prazo altíssimo, sendo consequência dos eventos mencionados anteriormente. Quanto mais tempo a empresa tiver dinheiro que permanece sem ser cobrado, maior nível de risco que está assumindo. Já no prazo médio de pagamento, conseguimos traduzir como o tempo que representa que a empresa vem obtendo de seus fornecedores para pagamento das compras de matérias-primas e mercadorias. E conseguimos perceber que no ano de 2019 foi o melhor neste indicador, pois estava estendendo os pagamentos a fornecedores melhor que nos outros anos analisados. Por fim, o prazo médio de estocagem. Esse índice aponta a eficiência com que os estoques são administrados e a agilidade operacional produtiva. Um PME menor fala do uso eficiente do inventário, uma vez que significa menor período de permanência e pouca chance de estocagem se tornar obsoleto, ou seja, o estoque se tornar nulo. Nota-se um prazo médio de estocagem quase idêntico. A partir dos indicadores analisados, podemos calcular o ciclo operacional e também um ciclo financeiro que mede a rapidez com que a empresa pode converter o dinheiro em caixa. E este indicador mostra que o ano de 2018 teve o melhor ciclo financeiro, pois o menor ciclo de caixa representa o melhor gerenciamento. E por fim, nós conseguimos destacar alguns outros indicadores financeiros que são importantes para analisar a saúde financeira da empresa. E a gente destacou aqui no slide, no relatório em PDF está mais detalhado, aqui está o EBITDA ajustado. E esse indicador informa o lucro de uma companhia antes de serem descontados o que a empresa gastou em juros e impostos e perdeu em depreciações e amortizações. E retomando o que já foi dito anteriormente, conseguimos perceber que, logo no primeiro ano após a tragédia, ela conseguiu retomar a um EBITDA ajustado muito semelhante ao ano antes do ocorrido, que, como também dito anteriormente, o setor ajuda muito a empresa a ter esse grau de alavancagem para retomar ao que era antes. É
entendendo os relatórios que Neto explicou, podemos concluir que a Vale apresentou um pior desempenho no exercício de 2019. Não à toa, foi o ano da tragédia ambiental de Brumadinho, o que impactou de maneira negativa em todas as demonstrações. Podemos observar que, apesar da empresa ainda não estar operando no vermelho, seus resultados estão muito abaixo do que poderia figurar, tendo em vista o potencial da empresa, mas sendo que esses resultados não são melhores por causa do seu passivo ambiental e as indenizações pagas ainda com as das tragédias ambientais. Muito obrigado, esse foi o trabalho sobre a Vale.